Fala galera, bem-vindo ao canal Codando com Moa. Eu sou Moacir Ezequiel Lamego, estou aqui para ensinar hoje vocês a criarem módulos. Vamos nos concentrar agora no módulo feito com packages. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um projeto para gente, onde nesse projeto a gente vai criar, um projetinho Swift UI. Vamos ter uma telinha lá, sei lá, qualquer uma telinha. Vamos criar nossa telinha de login, vai. Que vai ter dois campos, um botão, né? E a gente vai desenhar ela, vai fazer ela bonitinha em SwiftUI, certo? Fazendo essa telinha aqui em SwiftUI, eu vou criar ela normal, como a gente sempre faz, e depois eu vou criar um módulo de DSM, onde eu vou colocar as configurações das cores e das fontes dentro desse nosso módulozinho. E vou utilizar dentro do nosso projeto principal. Beleza? Combinado? Fala galera, se inscreve aqui no canal do Codando com Moa, marca o sininho para ser avisado sempre que tiver um lançamento. Vamos lá então. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar um novo projeto. Create a new Xcode project. iOS App. E vamos dar um nome aqui de modularização. E eu vou criar esse cara aqui, sei lá, no meu desktop mesmo. Create. Pronto. Aqui eu tenho o meu projeto zeradinho, tá? E nós vamos iniciar a partir daqui agora. Primeira coisa que a gente vai fazer é esperar ele processar esse preparing. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai limpar tudo isso que ele fez aqui, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a nossa tela. Ok. Eu não preciso desse cara e posso diminuir um pouquinho isso aqui. Posso diminuir um pouco para cá também. Vou tirar tudo aqui que não me interessa, tá? Vou deixar apenas aqui um textzinho só para a gente ter um text no meio da tela. Vou chamar aqui de bem-vindo. E o resto eu vou remover tudo porque é um exemplo que ele traz quando a gente cria um projeto, mas eu não quero. Não me interessa isso aqui agora, tá bom? Então, fechou. Não precisamos disso. Aí aqui agora ele vai processar e tem apenas um bem-vindo, certo? Uma vez que a gente está com esse bem-vindo aqui na tela, a gente pode começar o nosso desenvolvimento. A aula não é sobre SwiftUI, tá? Mas eu vou criar algumas coisas aqui que eu preciso para o nosso desenvolvimento. Eu vou criar aqui um VStack. Nesse VStack aqui eu vou criar aqui um text. Eu vou chamar de entrar, já que o nosso exemplo fala que vai ser uma tela de login, né? Eu vou dizer que a fonte desse meu entrar aqui é uma pré-definida de title, que já é uma fonte grande, legal, né? E eu vou dizer aqui que o frame desse meu cara vai ser um max width infinity e que ele vai estar alinhado à esquerda. Opa. Ponto, né? Ponto leading. Isso. Ok. Ó, está alinhado à esquerda e está alinhado para ter todo o seu tamanho, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, um padding, e daí ele vai dar um espacinho aqui e vai deixar legal. Beleza? Ok, temos aqui o nosso título. Depois do nosso título aqui, o que a gente precisa ter aqui, na verdade, agora são os meus campos de texto e os meus labels, né? Então vamos lá. Vamos criar aqui, ó,
de uma forma que fique legal para a gente entender, tá? Eu vou criar aqui uma outra variável que eu vou chamar aqui de usuário. Vai. Chamar ela de usuário. E eu vou dizer que ela herda de SomeView. E ela é uma text field. Tá? Ela é uma text field, tá? E tem aqui um placeholder que vai ser e-mail. Ou melhor, informe o usuário. Certo? E ela vai ter aqui um text que vai ser usuário. Aí eu vou criar aqui uma variável @state, usuário, que vai estar vazia. E já vai parar de reclamar aqui. Ah, faltou o var, né? Se eu não disser que é um var, ele também não sabe. Ok. O que mais que eu vou colocar aqui? Ah, os dois têm o nome de usuário. Legal. Então eu vou chamar esse cara aqui de e-mail, para nós não nos confundirmos e fazer a coisa certa, tá? É um e-mail. Ok. Ah, faltou o dólar agora. Pronto. Aí nós vamos dizer o seguinte, que o frame desse cara aqui, que a altura dele vai ser de 50 para ficar legalzinho, né? Pô, mano, mas tá fazendo e não tá aparecendo na tela. Não, não tá aparecendo porque eu ainda não coloquei ele na minha tela. O Buddy é que determina o que vai na minha tela. Se eu colocar aqui, ó, usuário, ele vai começar a aparecer, ó. Então aqui, informe o usuário. Eu vou dizer que esse cara tem um padding. Que esse padding é horizontal. E eu vou dizer que ele tem um background color. Color.gray.opacity de 0.15. E eu vou dizer que esse cara tem um corner radius de 10. Opa, faltou fechar o parênteses aqui, ó. Fecha o parênteses. Fica bonito. Agora tem um a mais aqui atrás. Vamos arrumar que dá certo. Pronto, ó. Já ficou arredondadinho aqui. Eu vou abrir um pouco mais a nossa tela para ficar tudo na mesma linha. Já ficou arredondadinho aqui e ficou bem bacana, né? Ok. Tendo nosso primeiro campo aqui, ó, informe o usuário, ou, para ficar legal, né, informe o e-mail. Tá? Agora, o que que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar colocar o meu campo aqui de password, né? Então eu vou criar aqui, ó, var senha. Mesma coisa, tá? Some field. E eu vou criar aqui um text field que vai ter aqui um placeholder que vai ser informe a senha, que vai ter um text que vai ser o quê? $password. E eu vou criar ela aqui, né? @state var password e começa vazia. E eu vou colocar aqui password. Pronto. Ele já vai começar o nosso já vai começar aqui a ter o nosso carinha. O que que tem de errado aqui? Stack método build block will require the string view. Pam, 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 pam. Vamos descobrir aqui o que que é.
Deixa-me ver. Pode ser isso aqui. Claro, né? Password é minha variável. E eu recebo dentro do meu campo, né? Então aqui na verdade é senha, né? Pronto. Eu não posso colocar dentro desse cara aqui uma variável string. Ok. Então agora aqui tem, ó, informe senha. Vamos deixar ela do mesmo jeito que a gente fez a outra, né? Frame, altura de 50. Vamos dar um padding e dizer que é do tipo horizontal. Vamos dar um background. Vamos colocar aqui color, com C maiúsculo. Color.gray.opacity de 0.15. E vai ter um corner radius de 10. Pronto, ficou igualzinho, certo? Bom, agora a gente precisa criar, né, o nosso último componente visual, que seria o nosso botão, né? Então nós vamos ter aqui o nosso botão. Então nós vamos criar aqui uma variável botão, SOMView, e nós vamos definir algumas coisas aqui, né? Nós vamos definir aqui um button, que vai ter um action aqui, que por enquanto não vai fazer nada, e ele vai ter aqui um label, e nós vamos definir aqui o que vai aparecer. E aí aqui a gente vai botar o nosso botão. Tá? Não aparece nada porque a gente não definiu nada aqui em label ainda, né? Então a gente vai ter aqui um text, que vai ser aqui entrar, ou logar, né? Só para ficar diferente do nosso título. Veja que o padrão já é azul, né? E a gente vai dizer que a cor, então, dele vai ser, sei lá, ponto black. Ó. E ele vai ter uma altura de 50 também, para ficar tudo padrãozinho e bonitinho. Que ele vai ter uma largura de total da tela. Infinity. Tá? E que o background color dele é color.teal corner radius 10. Pronto, ficou todo mundo do mesmo jeitinho. Não gostei desse preto, vou botar um branco aqui então. Pronto. Já ficou mais massinha, né? Poderia aumentar o tamanho dessa fonte, eu poderia dizer que ela é, por exemplo, um ponto title 3, que é o menor que tem. Ele vai dar uma melhoradinha, vai ficar um pouquinho mais legal. Tá bom? Pronto, nossa tela aqui tá prontinha. Temos aqui... amor, mas eu preciso fazer tudo separado? Não, mas eu gosto de fazer tudo separado, tá? Então eu faço assim. Eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, um ponto padding, ponto vertical, e ele vai dar um espaçamentozinho aqui entre o título e o campo. E eu posso fazer a mesma coisa nesse cara aqui, ó, ponto padding, ponto vertical, e ele vai dar um espaçamentozinho ali embaixo, vai ficar um pouquinho melhor. Poderia dizer que ele é só ponto top, né? Ele vai ficar só em cima e embaixo não vai ter, e eu poderia dizer que eu quero, sei lá, 50 de espaço. Vai ficar melhor. Ok? Legal. Tá feito aqui a nossa telinha de entrada, nossa telinha básica de entrada, né?
onde a gente definiu aqui alguns componentes. Mas veja que eu estou definindo aqui, ó, cores, né? Em todo componente. Então, pô, se eu de repente decidir que a cor de fundo dos meus labels não vai mais ser gray, vai ser, sei lá, vai ser a própria teal, por exemplo, né? Esse verdinho um pouquinho mais claro ou coisa do gênero, tá? Putz, eu vou ter que ir em todos os meus campos e fazer isso. Então, pô, complexo isso, né? É trabalhoso de fazer isso. Aí entra o que a gente chama de padronização, componentização e afins. Ah, amor, eu não precisaria fazer um módulo para fazer isso, eu poderia fazer somente um componente e utilizar o componente. Claro que eu poderia fazer isso, mas não é a nossa aula. Nossa aula é de modularização e eu estou usando isso como exemplo. Então vamos, né, trabalhar com o que a gente tem. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, a gente vai pegar aqui e vai criar, né, file new package. A gente vai criar um pacote, tá? E eu vou chamar isso aqui de SDK DSM, ou posso chamar só de DSM, né? E eu vou criar esse meu DSM aqui dentro do meu desktop mesmo, tá? Pronto. Já tenho aqui um pacote, né? Criei aqui um pacote. Dessa forma, eu crio o pacote e eu posso agora adicionar esse pacote dentro do meu módulo de modularização. Então, se eu vier aqui agora, dentro do meu módulo aqui, e clicar em File, Add Package, eu posso tanto adicionar um pacote da internet, como eu posso adicionar do meu Git, configuro o meu Git aqui e vai aparecer todos os meus pacotes que tem no meu Git, quanto eu posso adicionar um local. E o local é esse meu, dentro do meu desktop, né? Eu criei aqui o DSM aqui, ó. Eu tenho aqui esse cara aqui. Então eu adiciono um local aqui no meu caso, tá? E ele adicionou aqui um pacote DSM. Ok? Primeiro problema que a gente já está tendo aqui, ó. Tá vendo que eu estou adicionando o meu DSM aqui e ele não abriu aqui as opções, ele está fixo aqui, ó. Pois é, isso é uma das coisas que eu não gosto muito dentro do pacote. Às vezes a gente tem que fechar o Xcode e abrir de novo para ele se entender, tá? Isso acontece, e acontece bastante, tá? Ó, já está reclamando aqui que tem um erro, dizendo que ele não consegue abrir esse DSM, ó. Talvez até porque eu não tenha nem compilado o DSM nenhuma vez, né? Então vamos pegar aqui o meu DSM e vamos compilar uma vez para ver se isso resolve. Opa, eu dei um com N em vez de dar um. Não quero esse cara. Vamos de B. Compilar esse pacote uma vez. Sucesso. Agora vamos vir aqui, vamos compilar aqui, vamos ver se ele vai continuar reclamando. Continua reclamando o cara aqui, ó. Tá? Vamos ver se isso resolve. Vamos adicionar o nosso framework aqui, ó. Olha, nem apareceu aqui ainda, tá? Então, vamos fechar o Xcode e abrir de novo, para ver se isso resolve. Vamos abrir o nosso modularização, vamos abrir esse cara aqui. Abrir o projetinho aqui. Vamos, Xcode, colabora. Ó, veja que o DSM agora já abriu a abinha aqui, ó. Então eu tive que fechar o meu Xcode e abrir de novo para ele fazer isso, tá? Claro que eu também tenho a opção de vir aqui dar um botão direito no meu pacote aqui, ó. Aqui, não tem. Ele deveria ter. Para atualizar aqui as packages.
Mas beleza, vamos lá. Sendo local, sendo meu o pacote, eu posso trabalhar com ele aqui mesmo, tá? Então, ó, eu tenho aqui o source. Lembra que eu gosto de criar sempre o source nos meus projetos? Ó, tá vendo? A Apple também cria aqui, ó, o source. Aí eu tenho aqui a minha classe, ó. Essa é a minha classe do source. Então tá vendo o que ele tá dizendo aqui para mim, ó? Hello World, tem um text aqui chamado Hello World, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou começar brincando dessa forma. Eu vou vir dentro do meu projeto, vou abrir aqui, ó, o nosso projetinho, modularização, que a gente tem o nosso Content View, que tá aqui, ó. Vamos mostrar a nossa telinha, que é a telinha que a gente acabou de criar. Deixa ela compilar aqui e mostrar. Ele sempre que for mostrar aqui, ele vai ter que compilar para ver se está tudo ok. E nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar aqui, ó, antes do botão entrar, eu vou colocar aqui, ó, DSM ponto. Ó, veja que ele não está encontrando nada, ele já está dando erro, dizendo que ele não consegue. Mas a gente pode vir aqui, ó, a gente nem usa Score Data, tá? Eu vou dar esse import do DSM. Aí eu tenho aqui, ó, DSM ponto, né? Init self, ou eu posso vir, eu devo ter aqui, ó, um public text, tá? Então, voltamos lá, dsm.text. Só que esse meu text, ó, vamos olhar nele aqui, ó, ele é uma variável, então ele vai reclamar. Ele vai dizer a mesma coisa que ele estava dizendo aqui, ó, eu não posso colocar um text aqui, mas eu posso fazer assim, ó, text, abre e coloco ele. Aí eu fecho aqui. Vamos ver aqui por que não pode agora. O que ele está reclamando aqui? Bom, vamos lá, galera. Então aqui tem alguns detalhes importantes, tá? Nós temos aqui o nosso DSM. Esse DSM, ele tem um text que está aqui dentro do nosso módulo, certo? Bom, a gente tem aqui uma variável pública que tem o seu set como privado, ou seja, eu não posso mover nada para dentro dela, e que tem um Hello World. E eu quero usar dentro desse meu módulo aqui esse cara. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dizer que essa variável ela vai ser vista por todo mundo, né? Ela vai ser aqui, no meu caso, para mim, um singleton. Quando eu digo que é um static, eu digo que ela é um singleton, tá? Mas isso apenas não resolve o meu problema. Eu ainda estou com um problema aqui do meu DSM. Por quê? Porque dentro do meu módulo, por mais que ele esteja aqui, dentro do meu módulo, eu tenho que vir aqui no meu frame e eu tenho que adicionar ele aqui dentro, né? Para que ele saiba que eu vou usar o meu módulo dentro do modularização, tá? Então agora eu vou vir aqui no Content e ele vai enxergar esse cara. Ah, mas se eu só adicionar ele lá e não colocar static, funciona? Nesse nosso exemplo aqui, não, tá? Ele vai voltar a dar erro aqui, porque ele não encontra agora o text, ó. Ele tem um type, um self, um init, né? Mas ele não encontra o text. E a partir do momento que eu digo que ele é um static aqui, ó, ele vai encontrar aqui o meu text. Aqui o meu text, ó. E aí ele vai aparecer aqui. Tá? Hello World aqui na veia, ok? Bom, beleza. Então agora nós já temos a conversa do nosso projeto, que é a modularização, com o nosso pacote de DSM. Só que a gente precisa aqui no nosso DSM, por exemplo, definir algumas coisas, né? Então, vamos supor, vamos começar por baixo, tá? Eu vou tirar esse Hello World daqui só pra gente... Não, vamos deixar ele e vamos trabalhar com ele.
Então, ó, viu que o nosso padrão, nosso frame padrão é 50, né? Então nós podemos vir aqui dentro do nosso DSM aqui, ó. A gente pode vir aqui, por exemplo, e dar um file, new file, e dizer que a gente vai ter aqui uma variável constante, vai ter aqui um cara constantes, vai ter aqui um struct constantes, e aqui dentro a gente vai ter aqui, por exemplo, um let weight default igual a 50. Ok? Se a gente fizer isso e vier aqui dentro, em vez de usar aqui, usar aqui, ó, constantes. Veja que ele nem achou ainda, ó. Nem sabe quem é o constantes ainda, ó. Tá? Então, para a gente não ter esse trabalho de ter que... Aqui, ó, ele não está encontrando o constantes ainda. Ele não sabe quem é o constantes ainda. Aqui ele sabe. Por que ele não sabe aqui? Talvez porque eu não tenha colocado aqui um public. Vamos ver se é isso. Ó, agora ele já sabe quem é o constantes. Ponto. Temos aqui um type e um self. Por que não está aparecendo aqui o meu altura padrão? Nós podemos colocar aqui um public aqui na frente para ver se funciona também. Vamos ver se funciona? Vamos ver aqui agora e ver se tem. Também não tem. Certo? Então, vamos vir aqui. E se a gente disser que é um static? Ele vai enxergar aqui? Ó, vai enxergar aqui. Tá? Então, altura padrão. Será que funciona dessa forma? Ó, ele não consegue converter um int para um tipo float. Por que que o int? Por que que eu disse que é um 50? Agora, se eu colocar aqui, ó, assim na frente, definindo o tipo dele, esse cara aqui vai conseguir enxergar que ele é um float e não vai mais reclamar. E, ó, vai ficar com o tipo 50. Então, essas coisas a gente já pode começar a definir lá por dentro para a gente não ter números perdidos, né? Algumas empresas não aceitam esse tipo de coisa assim, ó, tá? Então a gente já pode substituir todos os nossos 50 por um tamanho padrão, né? De altura default. Eu aqui não vou deixar, aqui não vou fazer porque aqui não é uma altura de um componente, aqui é um espaçamento. Vou deixar 50 aqui, tá? Legal. Outra coisa que a gente pode definir lá é o nosso color aqui, ó. Esse aqui é o nosso color padrão, tá? Então eu posso definir lá, ó, dentro do meu constante, um public static background text field, por exemplo, ou text field background, do jeito que quiser. É um color que vai ser igual a isso aqui. Ele vai reclamar aqui porque ele não sabe o que é o color. Por quê? Eu tenho que dar aqui um import SwiftUI. Aí ele vai dizer o seguinte, ó, que o color só tem depois do iOS 13, tá? Por quê? Porque o SwiftUI só depois do 13. Então a gente pode fazer assim, ó, não tem problema, tá? É um SumView to type color. Ah, faltou um var aqui também, né? Pra gente colocar, para ele saber que esse cara aqui é uma variável, né? Senão, agora ele tá reclamando do corner radius aqui, ó, tá? Ó, esse cara só depois do iOS 15. Então isso aqui já é uma coisa que impossibilita você usar ele no iOS 13. Então a gente poderia deixar, por exemplo, aqui, ó,
assim, ó. E vai ficar uma coisa mais padrão, né? O Teal também, ó. Ah, nem é o Corner Radius, é essa cor aqui, ó. Essa cor aqui só a partir. Então vamos botar aqui, por exemplo, nosso Gray, né? O Gray é o nosso famoso e antigo Gray. Então tá aqui, ó. A nossa cor padrão é essa aqui, do nosso fundo, ok? Então agora a gente vai vir aqui dentro do nosso componente e vai dizer o seguinte, ó. Vamos deixar ele compilar aqui, ó. Esse cara aqui vai ser o constants.background text field. E a gente vai colocar ele aqui. Opa, quem é que quebrou? Alguém quebrou aqui, que ele não conseguiu fazer. Ah, e é aqui, ó. Ele tá quebrando nossa modularização. Ele não curtiu isso aqui. Ele não tá conseguindo compilar isso. E se eu compilar, ele dá erro? Não dá erro, mas ele não consegue fazer o preview. Não consegue fazer o preview. Vamos fechar nosso Xcode e vamos abrir ele de novo. Olha que interessante, cara. Bem interessante isso aqui. Vamos matar o nosso Xcode, não adianta, ele não consegue fazer. Vejam só. Vamos rodar para ver se ele roda? Se é um problema só na visualização? Oh, caramba. Primeira vez que roda um pouquinho lento. Vamos ver como é que ele se comporta aqui. Ele quebra também, gente. Ele não consegue fazer isso aqui, ó. Interessante. Tá bom, então vamos fazer do modo tradicional. Queria mostrar da maneira mais fácil, mas não roda, vamos fazer do modo tradicional. Vamos fazer o seguinte, quer ver, ó? Eu vou abrir aqui o meu Figma. Tá? No meu Figma aqui, por exemplo, eu vou abrir o meu projetinho que tem essa tela e vou fazer o seguinte, vou criar aqui clicar no meu carinha e aqui, ó, veja que ele tem aqui as cores que eu tenho, né, que eu preciso. Aqui, por exemplo, eu tenho ela em hexa, né, mas eu não quero ela em hexa, eu quero ela da maneira tradicional. Aí, deixa eu ver aqui. Não, eu não quero exportar, eu quero pegar isso aqui, mas quer ver, ó? Vou pegar ela em hexa, tá? E eu vou fazer uma coisa aqui legal, quer ver, ó? Vamos pegar essa cor em hexadecimal e eu vou abrir aqui, ó, o meu ChatGPT. Criar aqui, ó. Preciso criar uma nova página. Tem aqui, ó, ChatGPT. Vamos fechar isso aqui. Eu vou dizer para ele assim, ó. Crie uma rotina que converte cor de hexa no Swift. No Swift para usar no Swift UI, vamos colocar, né? Para usar na função color. A gente pode fazer isso, colocar uma extensão que converte de hexa para lá, ou eu posso simplesmente perguntar para ele o seguinte, ó, converte esta cor em hexa para RGB.
para usar. Fez isso. Usar no Swift. Então ele faz pra gente aqui, se a gente quiser, um color aqui, né? Então o que importa pra mim é esse aqui, ó. Eu posso pegar esse color, não preciso criar a variável lá, né? Fica fácil a gente fazendo assim, ó. Pegar esse color aqui, tá? E usar ele aqui dentro. E aí a gente vai pegar os códigos depois, ó. Que é 250, 249, 249 dividido por 255. Tá? Pode colocar isso assim. Vamos ver se isso funciona? Vamos pegar aqui, ó. 250 dividido por 255. 249 dividido por 255. 249 dividido por 255. E vamos pedir para ele mostrar. Ó, faz a mesma coisa, tá? A gente pode pegar isso aqui. Agora vamos fazer um teste aqui, ó. Se eu criar aqui, ó, vou chamar de fundo, tá? Vamos ver se ele faz ou se ele se perde também. Eu vou criar aqui um let fundo igual a isso aqui. Ele funciona. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse fundo aqui, ó, e vamos levar lá para dentro da nossa constante. Vamos usar aqui, ó, ele aqui. E vamos chamar ele de public. E vamos tentar usar ele. Opa. Ah, tá. O esquema do iOS 13, né? Ah, porque é um color. E se for um iColor? E eu aqui, em vez de chamar esse cara aqui, ó, eu chamar de importar aqui o iKit também. Importe o iKit. Ah, faltou o alfa aqui. Alfa 1, vai. Beleza. E aqui agora, a gente usar o nosso fundo aqui, mas colocar aqui o constantes na frente. Opa. Com constantes. Ponto. Ah, tá. Desculpa, galera, não coloquei o static. Aí a gente vê aqui. Agora aqui, ponto. Fundo. Mas claro, o meu background usa color, não iColor. Se eu der um ponto CG color, ele funciona? Funciona. Mas quebra do mesmo jeito. Por que que ele quebra? Porque tá em outro módulo. Interessante isso aqui, eu nunca tinha passado por isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal. Só um pouquinho. E como é promessa minha nunca esconder nada de vocês, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui com esse problema, tá? Vou dar uma estudadinha rápida no problema, ver o porquê que isso está acontecendo e eu trago a solução para vocês. Fala, galera! Bem-vindo ao canal Codando com Moa. Não se esqueça, inscreva-se no canal, divulgue para os seus amigos. Bora ensinar a galera a programar Swift, bora aprender junto. E como eu sempre digo, sem segredo e sem esconder as coisas para vocês. Eu edito sim meus vídeos para tirar os erros, né? Para tirar as minhas coisas que eu acabo fazendo errado. Às vezes bato na mesa, às vezes esqueço de tirar a minha imagem. Desculpa, ó. Às vezes acontecem essas coisas assim, ó, e eu vou deixar isso para vocês verem, que eu edito sim meus vídeos. Mas, quando eu estou com dificuldade, eu não escondo de vocês.
tá? Às vezes a gente está aqui concentrado numa coisa, pensando numa coisa e não é aquilo, e a cabeça não está certa no lugar e você acaba não enxergando as coisas. E estava dando um problema, não sei se vocês lembram, se faz muito tempo que vocês viram essa aula ou não, mas estava dando um problema. Eu vou mostrar o problema de novo para vocês e vou mostrar a solução que eu encontrei, tá? Pô, eu fiz pesquisa na internet? Não, eu já tinha feito um módulo assim, eu já tinha feito algo parecido, só que eu não lembrava. Fazia muito tempo que eu não mexia, então eu não lembrava de um pequeno detalhe que eu fiz e aí funcionou perfeitamente. Eu vou fazer aqui e vou mostrar para vocês como é que eu resolvi, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos esconder o Moa e vamos voltar e mostrar o nosso problema. Nós tínhamos aqui criado um fundo que quebrava aqui o nosso projetinho aqui na hora de mostrar, né? E depois aqui também a gente tem um outro cara aqui que também está quebrando, que provavelmente deve ser por causa desse AsColor aqui, ó, que a gente está forçando, está fazendo um force wrap aqui. Mas a gente vai esquecer aquele lá e vai se concentrar no de baixo, tá? Então vamos lá. Aqui, ó. A gente vai ver que não consegue mostrar. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou organizar um pouco a nossa bagunça aqui, tá? Eu vou pegar aqui agora. Eu posso criar um novo, eu posso botar dentro do próprio constant, tá? Eu gosto sempre de criar novo, ter uma classe para cada coisa para deixar organizado. Então, eu vou fazer um novo arquivo aqui. E eu vou chamar esse arquivo aqui, ó, de DSM Color. Tá? E aqui nesse nosso DSM Color, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um public enum DSM Color, tá? Esse cara aqui importa ele importa aqui. Bom, vamos ver o que ele vai reclamar para a gente importar aqui para fazer certinho, tá? Então, beleza. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos pegar nesse nosso DSM Color aqui e nós vamos criar uma cor, né? Vamos pegar lá da nossa constante aqui, ó, e vamos copiar, vamos transportar esse cara lá para dentro, tá? Lá para o nosso DSM Color. Só não vamos chamar ele de fundo, né? Vamos chamar de Background Text Field, tá? E vamos tirar essa linha aqui fora porque ela não nos interessa, tá? Vamos deixar aqui por enquanto, vai ficar só a nossa altura. E depois o certo seria estar em outro lugar também, mas tudo bem. Ó, a gente tem o iColor, então eu tenho que importar aqui o iKit, tá? Para ele poder encontrar esse cara aqui. Beleza? Fez esse cara e vamos mudar o nome aqui para Background Text Field, tá? Essa é a cor que a gente definiu. Bom, tudo bem. Daqui, o que mudou? Não mudou nada. A gente mudou para um enum, né? Porque a gente acha que fica mais bonitinho assim. Mas vamos fazer o quê? Vamos botar aqui, ó. E em vez de constant, tá? A gente vai chamar de DSM color. Background Text Field .cg color. Vai quebrar do mesmo jeito, tá, galera? Então, assim, ó, só para vocês verem que ele continua reclamando, tá? O que a gente precisa aqui, tá? A gente precisa aqui, e eu vou criar aqui também um novo arquivo para fazer isso bonitinho, da maneira certa. Não, nem vou criar. Vou deixar dentro do mesmo que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu vou criar aqui, ó, na verdade, uma extensão do meu da minha color, tá? Para não usar o CG. O problema está no CG color. Então eu vou importar aqui o Swift UI e eu vou criar aqui, ó, um extension UI color. Vou estender minha UI color. Vou até criar uma public, tá? Porque provavelmente ele vai querer encontrar lá. E eu vou criar uma variável chamada color. Assim, ó. Que ela nada mais é do que color do meu self. O que ele está falando? Porque isso aqui é iOS 13. Tá bom, então pode botar a variable ali a partir do iOS 13. Só vou usar isso aqui realmente
onde funciona o SwiftUI, né? Ah, mas por que tu não faz o projeto? Isso aqui é um pacote. No pacote eu não defino isso, né? O meu pacote pode funcionar em qualquer uma e aí eu tenho que prever esse tipo de coisa. Então vamos aqui. Em vez de eu dizer CG_color agora, como eu tenho uma extensão chamada color, eu vou dizer .color. E, tadã, pasmem, funciona. Tá? Ah, amor, o que tu fez lá? Nada mais do que isso aqui, ó. Eu coloquei como se fosse assim, ó, color, isso aqui, ó. É o mesmo conceito do que tem lá, tá? Só que lá eu botei um ponto color. Por quê? A gente usa extensão para não usar esse tipo de cast aqui em todo lugar. A gente faz assim e o nosso problema aqui está resolvido. Então, o nosso background color agora tem um padrão, tá? E ó, vou colocar aqui dentro esse cara. Ó. Todo mundo está no mesmo padrão. Pô, agora eu quero fazer então uma cor para o meu botão. Podemos fazer? Claro, podemos fazer. Vamos voltar lá no nosso Figma, tá? E vamos pegar aqui a cor real que eu gosto, tá? Que é essa aqui, ó. 53A3A3. Pô, eu posso fazer o que eu falei, criar uma rotina que converte de hexa para esse cara, ou eu posso vir aqui, desculpa, cliquei ali. Posso vir aqui e pedir para ele converter, né? Ó, que nem eu fiz aqui, ó. Converta o meu hexa, posso pedir para ele fazer, ó, converta o meu hexa, só que agora eu passo esse e mando de novo, ó. Agora ele vai converter para mim aqui num carinha que eu quero. Tá? Ó. Veja que o próprio ChatGPT agora pegou de outro lugar. Porque antes ele tinha feito, não aparece mais, mas antes ele tinha feito lá o dividido, né? A gente fez aqui, ó, nosso DSM Color dividido por 255. Agora ele já dividiu e passou o valor prontinho, ó. Veja que massa. Então agora a gente vai fazer a nossa cor ser isso aqui. Então nós vamos ter aqui, ó, uma nova cor, né? Que vai ser public static let background button é igual a um meu y_color. Opa, vamos colar daqui, né? A gente pegou de lá. E aí vamos pegar a nossa cor ali. Tá aqui, ó. Vamos copiar tudo aqui para não ficar indo e vindo. Deixar vocês meio tonto, né? Então eu vou colar elas aqui, ó. E daí eu vou pegando. Então, a minha primeira cor é esse cara aqui, no lugar do red. A minha segunda cor é esse cara aqui, no lugar do green. E a minha terceira e última cor é esse cara aqui, no lugar do blue. E adivinha o que vai faltar? Vai faltar o alfa, né? Que é o alfa 1 aqui que a gente coloca aqui e vai colocar ele aqui. Pronto. O que ele está reclamando aqui? Nesse não precisa de alfa? Então o que ele reclama aqui se não precisa de alfa? Ah, lá, 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 lá. Que ele quer iOS 13. Ah, tá. Não é color, é y_color. Desculpa. Agora preciso do alfa. Agora ele vai reclamar do alfa. Ó. Beleza, beleza. Ama aqui. Fechou, fechou. A gente vai usar lá o nosso amiguinho agora no nosso botão que se chama o quê? DSM Color .background. Opa, errei. DSM Color. É isso aí. DSM Color. Background Color Button. Color.
Pronto. Aí eu posso botar até aqui, ó, ponto, corner, radius 10. Faltando um parênteses aqui. Pronto. Estamos com a nossa cor do jeito que a gente quer. Ó. Beleza? Agora, o que acontece? Nós temos um pacote, um módulo de DSM onde a gente tem uma altura default, que a gente poderia criar um dsm.size e aí colocar lá dentro, em vez de colocar na constante, né, para ficar organizadinho, mas aí vai dar a organização que você vai fazer. E aí a gente tem um outro aplicativo, que é a modularização app, que tem o quê? O uso desse nosso pacote, tá? E esse pacotinho aqui feito com o package da Apple. Então aqui a gente já criou o nosso primeiro módulozinho. Simples, mas um primeiro módulo para você começar a brincar com modularização. Tá bom? Bom, galera, obrigado pela paciência, obrigado pela preferência. Espero que vocês tenham aprendido como criar um módulozinho packages aqui comigo, aqui no canal Codando com Moa. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ligar o sininho, tá? Fazer com que você fique sabendo quando eu lanço os conteúdos aqui. Por quê? Porque o nosso próximo conteúdo é criar um módulo, mas com Cocoa Pods, tá? Então nós vamos criar um outro módulo com Cocoa Pods. Legal? Beleza. Galera, se inscreve no Instagram também, tá? Lá no Instagram eu faço chamadas e coloco conteúdo lá também. Não se esqueça, se inscreva no Instagram. Obrigado pela preferência, obrigado pela paciência. Packages finish. Bora codar, galera!